Sabe aquele livro que há décadas promete transformar vidas, curar doenças e até atrair riqueza? Tudo com o poder do pensamento? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nos ensinamentos do Dr. Joseph Murphy para entender a promessa que é muito sedutora por trás de O Poder do Subconsciente. Olha só, a promessa central já começa assim, de forma extraordinária. Mudanças milagrosas são possíveis. Mas como é que isso funcionaria na prática? A resposta, segundo Murphy, está na estrutura da nossa própria mente. Para a gente poder entender essa promessa, a gente precisa ir na base da teoria dele. O que ele propõe é que a nossa mente, embora seja uma só, na verdade opera em dois níveis completamente diferentes. A melhor forma de visualizar isso é pensar num navio. No comando desse navio está a mente consciente. Ela é o capitão. É a parte que analisa o mapa, que toma as decisões, que aponta a direção. É o nosso lado lógico, sabe? Aquele que argumenta e que escolhe o destino. E lá embaixo, na casa das máquinas, a gente tem a mente subconsciente. Pensa nela como a tripulação que não questiona as ordens do capitão. Ela simplesmente executa. É ela que controla nossas funções vitais, tipo a respiração, os batimentos do coração, e aceita qualquer comando que recebe sem discutir. E aqui está o ponto central dessa dinâmica. De um lado, o consciente, o pensador, o lógico. Do outro, o subconsciente, o executor, o criador. Um dá a ordem, o outro cumpre fielmente, sem nenhum filtro. É essa relação que se torna a chave de toda a teoria. Ok, então se a gente tem um capitão e uma tripulação, qual é a lei que governa a comunicação entre eles? É aqui que entra o conceito que talvez seja o mais poderoso de toda a obra do Murphy. A lei fundamental é a da crença. E olha, o ponto aqui não é exatamente no que se acredita, mas o simples ato de acreditar. A crença, por si só, é o que transforma um pensamento do capitão numa ordem direta para a tripulação. E aqui a coisa fica séria, porque o subconsciente não faz julgamento de valor. Ele é como um solo fértil que vai fazer crescer qualquer semente que for plantada ali. Não importa se é uma semente de sucesso ou de fracasso, de saúde ou de doença. Ele simplesmente age sobre a crença que recebeu. E para aplicar isso, o Murphy sugere algumas técnicas bem práticas. O processo todo envolve ter clareza do que se quer, criar uma visualização muito intensa e, o mais importante, sentir a emoção do desejo como se ele já fosse real. É essa combinação que, segundo a teoria, imprime a ordem no subconsciente. Até aqui, a teoria é fascinante, não é? Ela oferece uma sensação de controle muito poderosa. Mas, como analistas, a gente precisa ir além da promessa. A gente precisa olhar para as provas. E essa é a pergunta fundamental. Se a teoria pode mesmo curar doenças e manifestar riqueza, onde é que estão as evidências que sustentam isso de forma sólida? A evidência mais forte que o livro apresenta é o próprio testemunho do Dr. Murphy. Ele relata que se curou de um câncer, um sarcoma, usando o que ele chama de poder do subconsciente. Essa seria a prova máxima. Quando a gente faz uma auditoria séria nas evidências do livro, um padrão fica muito claro. As alegações de cura, de riqueza, de outras manifestações, elas são baseadas quase que inteiramente em testemunhos pessoais e anedotas. E do ponto de vista científico, esse é o tipo de evidência mais fraco que existe. Isso nos leva a buscar outras explicações, que já são bem conhecidas pela ciência. Fenômenos como o poderoso efeito placebo, onde a mente comprovadamente influencia o corpo através da crença, ou até mesmo a remissão espontânea de doenças. Tudo isso pode explicar alguns desses resultados, sem a gente precisar invocar um poder sobrenatural. Então, como é que a gente deve avaliar o legado de O Poder do Subconsciente? A verdade é que é uma mistura bem complexa de inspiração e também de perigo. Por um lado, não dá para negar os benefícios psicológicos. A obra inspira otimismo, encoraja uma mentalidade de ação e usa princípios alinhados com o poder do foco e da crença positiva, o que de fato pode melhorar o bem-estar de alguém. Só que, por outro lado, os riscos são bem sérios. Essa ideia de que o pensamento cria a realidade pode levar a culpar as vítimas por suas doenças ou seus problemas. Pode também desencorajar a busca por tratamento médico comprovado e criar um ciclo de culpa por causa de pensamentos negativos, que são inevitáveis na vida. E aqui está o grande paradoxo. A mesma filosofia que pode empoderar uma pessoa, quando os resultados não aparecem, pode gerar uma autoculpa profunda. Afinal, se o pensamento é tudo, então o fracasso passa a ser visto como uma falha pessoal de crença. No final das contas, essa análise toda nos deixa com esta pergunta.
A distinção entre usar a mente como uma ferramenta para o bem-estar e vê-la como uma varinha mágica é, talvez, a lição mais importante de todas. É uma lição sobre agência, responsabilidade e, principalmente, sobre os verdadeiros limites do nosso controle.